Como reagir quando os planos de Deus mudam os nossos? No estudo de hoje, nós vamos reconhecer a fé silenciosa de José, um homem justo que escolheu confiar em Deus quando tudo parecia confuso. O que a sua história pode nos ensinar sobre o verdadeiro espírito do Natal? É agora, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? No ritmo da semana, Feliz Natal. Tá chegando. Eu espero que a sua semana esteja sendo uma semana agradável. Está envolvido com o espírito natalino, como a gente diz, o verdadeiro significado, como a gente mencionou ontem. Não é uma festa de origem cristã, mas há um fato significativo sendo comemorado. O nascimento do Senhor Jesus. Não foi nessa data, mas este momento, o nascimento de Jesus, é significativo, o cumprimento profético, a certeza da salvação que nós temos. Por isso, vamos nos apegar ao verdadeiro significado. Você está envolvido com os presentes aí, com o comprar, com o preparar o jantar, está tudo bem, se estiver dentro do seu orçamento. Agora lembre-se, a gente não precisa de coisas, a gente precisa de uma aproximação ainda maior do Senhor Jesus Cristo e, como consequência disso, estaremos muito mais próximos das pessoas que são o mais importante para a gente. Talvez você precisa se reconciliar com alguém que ao longo deste ano, em algum momento, houve alguma intriga, algum afastamento, coisas do contexto familiar. E aí chega na noite de Natal, né? Ou em algum momento você quer evitar aquele momento. Eu entendo que nem todo relacionamento ele pode ser resgatado na essência como era, mas pelo menos fique em paz, não guarde rancor no coração, porque não esqueça, nós mostramos ontem que o espírito do Natal, celebrar o Natal é estar mais perto do Senhor Jesus e assim mais perto das pessoas, tá bom? Se você precisa, se isso deve acontecer, esse é o ensino do Senhor. Nós estamos na nossa temporada Ensinos de Jesus, essa semana uma semana especial sobre o Natal, e nós estamos estudando com a nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança. Você pode estudar com a Esperança pelo WhatsApp, tá? É pelo WhatsApp, é só você mandar um recadinho, é o 12982000062. Só diga, oi Esperança, e aí a Esperança vai mandar a lista de estudos, você vai escolher Ensinos de Jesus. E aí, é simples, é fácil, é prático, você vai estudando pelo WhatsApp. Olha que coisa boa! E assim você vai compreendendo ainda mais aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos deixou, aquele que é o caminho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Hoje nós vamos estudar mais um episódio, um momento que está relacionado ao nascimento do Senhor Jesus Cristo e um personagem, dois personagens, mas a gente vai se deter a pensar mais neste personagem e que lições a história deste indivíduo tem para a nossa vida hoje e para o espírito de Natal, tá bom? Vamos orar pedindo ao Senhor iluminação? Senhor, muito obrigado porque estamos juntos para estudar a Bíblia. Esta é uma semana especial, significativa. Nosso coração se contagia
Se alguém está me assistindo e talvez vive um momento de tristeza, um momento de perda, não chega nesse Natal com a alegria que gostaria, eu clamo em nome de Jesus Cristo que o Senhor traga para este querido paz no coração, a certeza do teu cuidado, a certeza do teu amparo, meu Deus. E agora, ao abrirmos a palavra, nos dê sensibilidade e o Espírito, para que o Espírito fale na nossa mente. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Quero convidar você a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, o capítulo 1. E é esse o capítulo que nós vamos meditar hoje. Eu vou usar a tela aqui, sempre, né, que a gente usa por uma forma didática, mas tenha a sua Bíblia aí e vá percebendo detalhes nessa história, tá bom? O Evangelho de Mateus se inicia com uma genealogia que enfatiza a linhagem davídica de Jesus Cristo. Aquele que iria vir como rei, como libertador, para mostrar que ele é o Messias prometido. E ele também está ligado, o texto vai dizer, o capítulo 1, verso 1, livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. E aí vem a genealogia, ou seja, quais eram os ascendentes do Senhor Jesus Cristo. E o evangelista Mateus tem um propósito nisso, mostrar Jesus vindo da linhagem de Davi, para mostrar Jesus como o cumprimento profético, a vinda do Messias, e também como filho de Abraão, ou seja, aquele que veio de Abraão, este personagem que é importante para o povo judeu, que é o público-alvo de Mateus ao apresentar Jesus Cristo. Quando a gente está falando de evangelho, você sabe, né? A gente tem 4 evangelistas que vão mostrar a história de Jesus, aquilo que ele fez, aquilo que ele falou, cada um sobre uma perspectiva, cada evangelista sobre uma perspectiva. Esse é o objetivo, tá? Em seguida, Mateus apresenta o relato do nascimento de Jesus, mas pelo ponto de vista de José, não de Maria. A gente vai ler a partir do verso 18, mas eu só queria destacar uma coisa importante aqui na genealogia, até já falei isso em algum momento, e isso vai ter uma ligação com a história que vai seguir, né? Porque a gente tem a apresentação de 4 mulheres aqui, Tamar, Raabe, Ruth e Betseba, que é chamada aqui como aquela que foi mulher de Urias. São 4 mulheres e as 4 têm duas coisas, na realidade, que as ligam, né? Todas de alguma forma estiveram envolvidas com questões da intimidade sexual que foi de alguma forma comprometedora. Quando a gente olha, por exemplo, para Ruth, né, de alguma forma poderia haver um questionamento, porque ela dormiu ali aos pés da cama de um homem, mesmo que não houve nenhum contato. Então, todas, né, são mulheres, tem esta questão, essa que poderia se, né, criar aí uma interrogação. Todas são gentis, né? Elas não são diretamente do povo de Deus, ou seja, o evangelho é apresentado para todos e o Senhor usa todos aqueles que se arrependem e são transformados. Mas há uma coisa importante, porque na sequência da história, e o evangelista pode estar pensando nisso, a gente vai ter uma situação de questionamento sobre a postura de Maria e daquilo que acontece. Vamos à história. E a ênfase aqui é dentro da perspectiva de José, tá? Vamos entender o texto, vamos entender a história. Isso é muito significativo, né? Quando a gente vai ver a perspectiva a partir de José, pois Mateus quer destacar a obediência, a fé, a justiça de José, que se torna parte do cumprimento das profecias messiânicas, diante de um desafio, a certeza da demonstração da fé que vem através da obediência. Agora sim, o verso 18. Ora, ou melhor, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe,
estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Uma informação importante no texto: esse comprometimento era um comprometimento já legal. Se isso se rompesse, era necessário como um divórcio. Não estavam eles casados, não tinham intimidade, não viviam, né? Mas legalmente havia um compromisso social. Eles agora, isso se dava mais ou menos um ano antes, para o preparo da casa que o marido iria fazer, para que se revelasse a postura dos dois, o comprometimento dos dois. Havia um comprometimento entre as famílias, então havia um compromisso social ali, só que os dois ainda não tinham intimidade sexual. Mas havia esse comprometimento. Por isso que o evangelista está destacando. Tá? Havia um comprometimento de Maria e José para o casamento. José e Maria estavam legalmente comprometidos, o que na cultura judaica equivalia a um casamento formal, embora ainda não houvesse a intimidade física, como eu mencionei. Descobrir que Maria estava grávida seria, portanto, uma aparente traição, com consequências sociais e religiosas sérias, até mesmo a pena de morte por apedrejamento. Deuteronômio capítulo 22, versos 23 e 24. Então havia um compromisso. Por que essas informações são importantes? Para a gente entender a dimensão do compromisso, do comprometimento que havia, e também da revelação do coração deste casal e a revelação do caráter de José diante do que vai acontecer. Diz o verso 19: José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Dá para perceber? Diante desse cenário, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem antes terem coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Tem o compromisso, não houve intimidade, mas ela está grávida. De uma forma sobrenatural, a concepção do Espírito Santo, porque ali vai nascer o Filho de Deus, aquele que vem à terra sem pecado, mas com possibilidade para pecar, aquele que vai ser tentado e não vai pecar, tentado em todas as coisas, aquele que traz a natureza de Adão, sem vontade para pecar, mas com possibilidade. A diferença são todos os 4.000 anos de aspectos negativos que a gente tem, de influência pecaminosa no mundo. É Jesus Cristo. E é quando José sabe disso, dentro desse cenário, dentro do que isso poderia repercutir culturalmente, ele toma uma decisão, porque era ele um homem justo, um homem que obedecia o que havia de revelação da palavra, um homem que resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse, porque ele sabia do contexto. Está aqui, um homem justo no contexto judaico, é alguém fiel à Torá, mas José demonstra uma justiça que transcende a lei, porque José entendia o espírito da lei, o que estava por trás do escrito. José entendia isso. Ele não buscava vingança, ele não busca vingança, nem uma justiça punitiva, mas ele age com misericórdia. Isso nos mostra que a verdadeira justiça não é apenas cumprir regras, mas a verdadeira justiça
é agir com compaixão. Eu entendo, queridos, que há consequência para os erros. Há consequência. E José poderia ter olhado pensando que essa era indigna, mas ele não teria visto o todo. Por isso, ele deixou ser usado pelo Espírito. E o Espírito conduziu suas ações. E ele disse: eu não vou tornar isso público, eu vou protegê-la. Ele poderia requerer o divórcio, ela poderia ser punida publicamente. Em vez de expor Maria à vergonha, ele planeja deixá-la em silêncio, um gesto de amor e empatia em meio à dor pessoal, em meio à tradição, em meio à honra supostamente imposta também socialmente. Isso revela que a justiça que vem de Deus é sempre acompanhada pela graça. E eu vou dizer para você, querido, quando você decide se submeter ao Senhor, por maior que seja a dor pessoal diante de um ato, que não é o caso aqui, né? Não é o caso, mas que poderia ser visto como injusto, mesmo que você procure fazer o que é correto, o Senhor dará forças para suportar essa dor. Não esqueça disso. O verso 20 diz que enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. É interessante quando a gente pensa nesta palavra etumeumai, que é a palavra originalmente do texto grego, que significa ponderar, considerar, refletir, pensar profundamente. É muito mais do que, uma reflexão, e a gente entende isso. Este verbo, entumeumai, é um verbo que carrega uma ideia muito mais profunda do que o simples pensar. O que eu vou fazer diante disso? O que eu vou fazer diante dessa situação? Esse verbo se trata de um processo interno de raciocínio, frequentemente com um componente emocional, onde se considera uma ideia, suas implicações e se chega a uma conclusão. Não é uma atitude impensada, não é uma reação sem reflexão, não, é uma reflexão profunda diante da dor, diante do sofrimento. Como eu vou agir? E perceba, eu quero retornar aqui ao texto, perceba, o anjo lhe aparece neste momento de reflexão e diz: não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Agora imagina o que ele está recebendo aqui. Está refletindo sobre o contexto, está refletindo sobre o que está acontecendo, e aí vem o anjo e diz isso. Como você reagiria? Há uma dor, e agora vem uma notícia como essa, E o acreditar? E o obedecer? O que você acha? Não dá uma sensação de que vou fugir disso tudo? Porque como isso vai acontecer? Como eu vou enfrentar todo o contexto familiar? Como eu vou enfrentar o contexto social? O que pode acontecer com ela? Como eu vou protegê-la? E José vai decidir ser fiel àquilo que o Senhor diz. Queridos, a escolha deste verbo mostra a tensão interior e o conflito que José estava vivendo, mas mesmo assim ele busca agir corretamente diante de Deus, porque ele era um homem de Deus. Lembra a descrição?
um homem justo. E sabe o que eu penso? O Senhor sabia quem eram José e Maria, sabiam a influência positiva que eles seriam na vida de Jesus, por fazerem aquilo que o Senhor desejava. A maior influência que eu posso fazer, que eu posso ter na vida dos meus filhos, é fazer a vontade do Senhor. O maior presente que nós podemos dar para os nossos filhos, o maior presente todos os dias, não só no Natal, é fazer aquilo que o Senhor diz para ser feito. Mesmo que diante de muitos isso é incompreensível, que diante das pessoas, como? Por quê? Mesmo que a onda seja contrária, mesmo que você esteja remando contra a maré, esse é o maior presente. E é isso que José decidiu naquele dia. Enquanto ele refletia, o anjo apareceu, como eu mencionei. José, filho de Davi, não tenha medo. Existem alguns momentos que a gente tem medo, tem vontade de fugir dali, de correr dali. O anjo representa a atuação divina em meio a esse drama humano, mostrando que o Senhor fala com quem está disposto a ouvir, mesmo quando tudo parece confuso. Querido, o anjo do Senhor anda ao seu redor, ele está acampando do seu lado. O anjo do Senhor acampa-se ao seu redor, está ali. Se eu estou aqui, ele se acampa aqui. Ele me acompanha em outro lugar. Se eu vou para o outro, ele me acompanha e ele se acampa ali. O acampar quer dizer que aonde eu vou, o Senhor está colocando sua tenda sobre mim. Sabe para quê? Para dizer, onde quer que você vai, você tem a minha companhia. Sabe por quê? Porque assim como o inimigo anda ao nosso redor para nos destruir, o anjo do Senhor anda ao nosso redor e acampa-se ao nosso lado. Entende que o Senhor deseja proteger? Porque os dramas, as dores existirão ao longo da vida. Os dramas e as dores, drama e dor que José suportou. E o Senhor está disposto, neste momento, elucidar para você algo que te pareça confuso, incompreensível, como foi confuso e incompreensível para José aquela notícia, aquele momento, assim como era para Maria toda aquela situação. Verso 21, ela dará, José, à luz a um filho e você vai pôr nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ele não vai libertá-los do jugo romano, como nós vimos ontem, mas ele vai libertar o povo dos pecados. E aqui talvez esteja um dos grandes desafios humanos, reconhecer a natureza pecaminosa. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. A profecia estava se cumprindo, Mateus capítulo 1, versos 22 e 23. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, recebeu Maria por esposa, porém não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Ele, quando acordou daquele sono, ele fez o que o Senhor disse que ele deveria fazer. Ele não questionou, ele não arrumou desculpas, ele não foi engolido pela tradição, ele não foi engolido pela pressão social,
mas ele enfrentou todos os contextos que precisavam ser enfrentados para cumprir a profecia, para ser aquele que faz parte desse cumprimento profético. Ele se rendeu à vontade do Senhor. Quanto verdadeiramente nós nos rendemos à vontade do Senhor? José fez como o anjo lhe ordenou, demonstrando confiança imediata. Sua obediência faz com que o plano de Deus se cumpra no tempo certo, conforme o profeta disse. Mais do que narrar o nascimento de Jesus, Mateus está mostrando a justiça de José. Ele é justo, não apenas por observar a lei, mas porque une justiça e misericórdia, que é um reflexo do próprio caráter de Deus. Miqueias capítulo 6, verso 8. Ele une, queridos, justiça e misericórdia. Isso só o Senhor pode fazer. José torna-se o modelo do discípulo que ouve a palavra e obedece sem hesitar. Ele age conforme a revelação divina, não conforme a opinião pública. Ele não está preocupado com o que as pessoas dizem. Ele está preocupado em fazer o que é correto. Essa é a intenção dele. Quando ele aceita Maria, ele está nomeando a criança. José está assumindo aqui a paternidade legal de Jesus e ele se insere oficialmente na linhagem real de Davi. Mateus quer que o leitor veja uma coisa: Deus cumpre suas promessas através de pessoas dispostas a obedecer, mesmo quando essas pessoas não compreendem tudo. E é possível que ao longo da vida você não compreenda todas as coisas. É possível, porque obedecer a Deus é, antes de tudo, um ato de confiança e não é um ato de conveniência. Por que somos cristãos? Por que nos declaramos cristãos? Porque celebramos o nascimento do Senhor Jesus. Por quê? Porque é conveniente? Não. Porque é o que o Senhor diz que nós devemos fazer, mesmo que a gente não entenda. Tamar, Raabe, Ruth, Betseba, Maria e José. Homens e mulheres, homens e mulheres que se renderam totalmente à vontade do Senhor para que a profecia fosse cumprida. Pai do céu, obrigado porque o Senhor chama a todos, que a gente aceite a Tua vontade, mesmo que a gente não compreenda em determinados momentos, e que a gente faça aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Eu clamo por isso, que esse seja o nosso espírito nesse Natal, fazer o que o Senhor deseja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nos vemos amanhã, que a bênção do Senhor esteja sobre sua casa.